Boa noite, tudo bem com vocês, galera? Então, infelizmente, a gente não vai assistir um filme. Bom, pelo menos não agora, né? Então, a gente vai assistir agora uma videoaula sobre o conteúdo de treinamento resistido mesmo, beleza? Então, vamos lá. Eu montei alguns slides para vocês e aí eu vou passar e vou explicando algumas coisas, tudo bem? Bom, essa semana a gente teve que fazer algumas adaptações, né, com relação ao tipo de aula, devido à situação atual relacionada aí ao Covid-19, e a instituição, em cumprimento aos decretos expedidos pelo governador, vai adaptar essa forma de ministrar os conteúdos até a devida liberação das aulas, né, presenciais. Lembrando a vocês que vocês não estão de férias, então o AVA não está parado, está funcionando, e vocês têm que dar continuidade às atividades que são lançadas no AVA e manter a quantidade de acessos ao sistema, porque senão vocês vão ter nota baixa com relação à quantidade de acessos, tudo bem? Bom, eu vou postar uma aula semanal e essa semana nós vamos falar sobre a sessão 2 da unidade 1. Vamos lá. Bom, nós já falamos disso aí um pouquinho nas primeiras aulas, né? Vocês inclusive fizeram um trabalho, mas a gente vai relembrar essas atividades. Como a gente já viu, o treinamento resistido, né? Ele só acontece quando nós temos um estresse do sistema músculo-esquelético. E isso acontece através de uma sobrecarga, né? Pode ser ela através de uma carga externa, ou até mesmo com a carga do próprio corpo, né? Bom, para que aconteçam os resultados referentes a esse tipo de treinamento, a gente tem alguns fatores que vão nos levar ao objetivo, né? Que nesse caso é o ganho de força, em suas diversas formas aí. E estes fatores são chamados de variáveis. As 3 principais variáveis do treinamento resistido vocês já viram. Inclusive fizeram uma pesquisa no início do bimestre. Vocês lembram quais são elas? Não lembram? Vamos lá. Intensidade, volume e descanso ou pausa, né? Tem alguns autores que chamam de pausa. E lembraram? Claro, todo mundo lembrou, né? Certeza. Bom, como eu já falei, essas aí são as 3 principais, né? Existem outras, mas essas são as 3 principais que você tem que saber manipular para conseguir ter um treino efetivo dentro do treinamento resistido. Bom, como eu já disse, essas são as principais, mas elas não são as únicas. Elas funcionam assim como a base do treinamento resistido. Tipo quando você está jogando videogame no nível easy. Agora vocês vão começar a jogar no nível médio, né? Vai dar uma melhorada. Vamos lá. Eu vou falar aqui sobre mais 3 variáveis, tudo bem? Que vocês podem utilizar e devem utilizar dentro de uma montagem de treino, de uma sequência de um macrociclo, um mesociclo, né? Bom, vocês têm ideia de quais são? Vamos lá. Velocidade de execução, ações musculares e amplitude, e ordem dos exercícios. Vocês acham que a velocidade que você executa e o exercício faz diferença? E as ações? As ações a gente viu na aula passada, lá no subsolo, na academia. Ações concêntricas, excêntricas, isométricas. Isso faz diferença. A amplitude na qual você realiza o exercício.
né? E a ordem, a sequência no qual organizamos os treinos. Tipo, se a gente faz os grupamentos maiores, primeiros, menores, se a gente faz exercícios concentrados, globais. Vocês acham que isso traz resultados diferentes no final das contas, no final do treino? Sim, né? Com certeza. Todo mundo respondeu que sim, né? Ok. Vamos lá. Professor, eu não lembro, nem faço ideia o que são essas variáveis e o que elas significam, como é que eu afiro, enfim. Beleza, certo, vamos lá. Vamos ver como é que a gente utiliza e como é que a gente avalia cada uma dessas 6 que a gente falou agora. Intensidade, né? Primeira, é prescrita por porcentagem de 1 RM ou zonas de RM, que é a repetição máxima. Então, quando você está, por exemplo, com o seu polar lá, com o seu relógio smartwatch, ele vai te dar uma zona que você vai trabalhar em cima daquela zona para você saber qual a intensidade do seu exercício. Volume. O volume é descrito pelo número de séries, repetições, exercícios e carga levantada à frequência semanal. Então, é a quantidade, né? Quantidade que você executa. Pausa, que na verdade é o descanso, entre série, entre exercícios e entre sessões. É o tempo que você leva para executar aquela série novamente. Ou o exercício, ou a série, ou aquele treino. Beleza? Velocidade de execução. Rápida ou lenta durante as ações musculares a serem desempenhadas. Por exemplo, a gente pode ter uma ação excêntrica mais leve, né, mais lenta, e uma ação concêntrica mais rápida. Essa velocidade que você está executando esse movimento excêntrico ou concêntrico vai fazer diferença no final das contas, quando você tem um objetivo específico. As ações musculares e amplitude do movimento é aquilo que a gente treinou lá na academia. Esse movimento está sendo com uma primazia concêntrica, excêntrica ou isométrica. Ordem dos exercícios. Se ele é um monoarticular, um biarticular, se você está fazendo a questão dos grandes grupos musculares, pequenos grupos musculares. Então, dessa forma que a gente vai trabalhar sobre essas 6 variáveis. Ok. Quando a gente fala desse tipo de treinamento, a gente tem um protocolo básico, né? A gente sempre tem um modelinho lá a ser seguido quando a gente começa a trabalhar na academia. E existem algumas coisas, né, que precisam ser colocadas para que sejam características para aquele objetivo que o aluno pede. Bom, como a gente viu até aqui, o treinamento resistido precisa da manipulação dessas diversas variáveis do treinamento, né? Que são intensidade, volume, descanso ou pausa, velocidade de execução, ações musculares e amplitude de movimento e ordem dos exercícios. Calma que eu tô aprendendo a mexer nesse negócio aí. Aí, ok, muito bem. Intensidade, volume, pausa ou descanso, velocidade de execução, ações musculares e amplitude de movimento e ordem dos exercícios. Ok. Bom, as metodologias e protocolos de treinamento de força são voltados para o desenvolvimento das 3 manifestações da força em si, né? Que é a força máxima, a resistência da força e a potência muscular. Geralmente a galera usa muito esse termo de hipertrofia muscular, mas se a gente for ver mesmo assim dentro do conceito, ela não pode ser chamada exatamente de hipertrofia porque ela não é uma capacidade física, né? A hipertrofia não é uma capacidade física. Ela é, na verdade, uma alteração morfológica, que é o quê? É o aumento da área de corte transverso muscular, né? E o incremento das células musculares. Ou seja, é o aumento do calibre dos feixes musculares. Né? Isso que, na verdade, é o processo de hipertrofia. Ela não é uma capacidade física. Então, a maioria dos autores, quando vai falar especificamente dessa área, ou desse tipo de protocolo, eles falam que é um protocolo com ênfase no propósito de força hipertrófica, ou resistência de força hipertrófica. Por isso que às vezes vocês vão encontrar esse termo em alguns livros e podem ficar meio perdidos, mas é que geralmente utiliza-se esse termo pela hipertrofia não ser uma capacidade física em si, tá? Bom, vamos verificar aqui
Dentro do protocolo básico que é utilizado para esse treinamento de força hipertrófico, né? Bom, a gente tem alguns itens aí de variáveis que a gente já viu anteriormente. Bom, intensidade, séries, repetições, pausa entre séries, ações musculares, velocidade de execução e número de exercícios por grupamento muscular. Tá? Aqui a gente tem o protocolo básico para treinamento de hipertrofia ou, na verdade, de força hipertrófica. Essas são as variáveis que a gente utiliza para a montagem de um treino efetivo dentro do treinamento resistivo. E aí vocês sabem quais são as orientações, né? Quais são as recomendações aí para esses itens de variáveis? Assim, é um treinamento regular, né? Não é um treinamento tão específico. É um protocolo básico. Vocês sabem como é que a gente trabalha com intensidade, série, repetição, pausas entre séries, ações musculares, velocidade e número de exercícios? Beleza. Pelo protocolo, a gente tem o seguinte. Intensidade, a gente trabalha com as zonas de repetição máxima, que são obtidas através lá do 1RM ou 3-1RM, né? A série, nós temos séries de 3 séries a 5 séries. Repetições, 8 a 12 repetições, ou 8 a 15, né? Ou até a falha, isso é um treinamento um pouquinho mais avançado. Pausa entre séries, geralmente nós utilizamos entre 30 a 60 segundos. Quais são as ações musculares que nós temos durante o exercício? Concêntrica, excêntrica e isométrica. Velocidade de execução, lenta em ambas as fases. Esse lenta significa que você faz o movimento dentro do seu padrão normal de ritmo, né? É um movimento normal, você não vai nem acelerar, nem deixar ele muito lento, é um padrão regular. E quando a gente fala da quantidade de exercícios por grupamento muscular, a gente fala de 2 a 5, ok? E aí, lembrando também que ele pode ser um músculo acessório em um outro exercício, né? Ele pode ser o principal no primeiro exercício e um acessório aí no segundo exercício. Pode ser um músculo de suporte também, musculatura de suporte. Tudo bem? Certo. Quando a gente fala de um RM, quando a gente vai falar essa questão de intensidade aí, a gente tem que lembrar que um RM, em alguns casos, a gente não utiliza mais, né? A gente utiliza 2RM ou 3RM, que é quando a gente fraciona essa carga, né? Para a questão de segurança do aluno. Então, a gente calcula uma média de 33%, né? 33 a 35% da carga máxima para que sejam executadas 3 repetições, para que aquilo seja um pouco mais seguro para alguns grupos de pessoas que têm a saúde diferenciada. Mas o protocolo inicial é 1RM, uma repetição máxima. Beleza. E qual que é a frequência e intensidade que é recomendada para cada nível aí? O cara é iniciante, o cara é intermediário, o cara é avançado. E aí, como é que é? Quantas vezes na academia ele tem que ir? Quantas vezes ele tem que fazer aquele treino por semana? Qual é a porcentagem em cima do teste de 1RM que você fez? Como é que funciona essa questão aí? Esse intervalo de treino, ele faz diferença dentro do objetivo final daquela pessoa? Essa frequência, né? Faz diferença? Essa intensidade que, na verdade, a gente tem os tempos de pausa entre as séries, entre a sequência de treinamento, isso tem alguma relevância para aquele treino, para aquela pessoa, para a forma como ela vai chegar naquele objetivo, para o tempo que ela vai levar para chegar naquele objetivo, caso ela não faça a recomendação da frequência e da intensidade correta? O que vocês acham? Bom, vamos lá. Isso aí é o que vocês já conhecem aí, né? Para quem trabalha na área é algo bem sabido. Mas vamos lá. Dentro das orientações do protocolo, né? Do pessoal da Universidade de Medicina,
eles têm essa orientação de medicina e esporte, né? A frequência para iniciantes para atividade física tem que ser de 2 a 3 vezes por semana. E a intensidade tem que ser mantida para ser efetiva entre 70% a 85% de um RM. Para indivíduos intermediários, de treino intermediário. E intermediário são aqueles que já passaram pelo período de adaptação e aqueles que já sofreram modificações morfológicas e neurais, tudo bem? A frequência ela vai uma média de 4 vezes por semana, a intensidade passa de 80% a 90% de um RM. Então aumenta tanto a quantidade de vezes que ele tem que treinar, quanto a quantidade, o volume, na verdade, a intensidade que ele tem que ser submetido. Nível avançado, a frequência já passa de 4 a 6 vezes por semana. Então, é algo bem puxado, porque ele vai ter no máximo 2 dias de descanso semanal, né? A intensidade já é trabalhada dentro dos 80% a 100% de um RM. Lembrando sempre que quando a gente está falando de RM, a gente está falando que a gente tem que trabalhar diversas variáveis. Por exemplo, quando a gente está falando que a gente vai colocar um cara de nível aí iniciante, ele vai fazer, vamos supor aí, uma série, aquela série simples de 3 séries de 12 repetições, com uma carga aí de 70%, ok. Ele vai fazer 3 séries, uma carga de 70%, de 12 repetições. Essa série ela não vai se adequar ao cara que é avançado. O objetivo dele já está em outro. Por exemplo, se ele for um cara que treina para a questão de força e força hipertrófica, você não consegue pedir para que ele faça 3 séries de 12 repetições a uma intensidade de 100%. Isso é algo muito puxado, inclusive o passível de lesões, né? Então, a gente tem que fazer algo inversamente ao contrário. Então, se você está aumentando essa carga e essa intensidade a 100%, você vai ter que diminuir ou a questão da quantidade de séries ou a quantidade de repetições. É muito comum você ver atletas de fisiculturismo fazerem séries com cargas extremas e poucas repetições. Você vai ver o cara chegar a fazer um leg, por exemplo, com 400, 500 quilos, meia tonelada aí, em 3 séries de 4 repetições, com descanso de 1 minuto e meio, 2 minutos de descanso, 3 minutos de descanso. Porque os objetivos são diferentes. Isso aqui é o que eles colocam na questão de protocolo, né? Protocolo de porcentagem dentro da intensidade e quantidade de vezes que você treina por semana. E aí você trabalha essas variáveis de outras formas. Essas outras variáveis que nós vimos aí dentro daquelas 6, algumas têm que ser trabalhadas de forma inversa. Só para vocês se atentarem a isso. A gente nunca eleva tudo de uma vez, tá? Bom, a questão aí do intervalo. Qual que é a sua interferência? Isso interfere no objetivo final? Não interfere? Como é que vocês têm essa visão aí de intervalo? Faz diferença o cara treinar peito hoje, aí amanhã ele vem treinar peito de novo, aí depois de amanhã ele treina costas, aí no 4º dia lá ele vai e treina perna, muito mal treinado, aí no 5º dia ele vai e treina peito de novo. Vocês acham que isso é legal, que isso vai ser efetivo? Ou que não, ele tem que ter um intervalo tanto com relação ao intervalo de treino, né, de grupamentos musculares, tanto quanto ao treinamento específico daquele exercício dentro daquela série. Por exemplo, eu vou pegar hoje e vou fazer um treinamento para quadríceps. Então, eu vou fazer 12 exercícios só para quadríceps. E aí eu vou colocar um treino direto. Eu vou fazer uma atividade por exemplo, eu vou fazer um triset. Então, eu vou treinar 3 trisets, eu vou fazer 3 trisets aí diferentes. Você acha que o corpo aguenta essa intensidade, esse volume aí de treinamento? Vocês acham que não, que precisa ter esse descanso, essa pausa entre exercício?
que essa pausa tem que ser curta, que essa pausa não tem que existir, que essa pausa tem que ser maior? O que vocês têm de pensamento com relação a isso aí? Bom, o intervalo pode ser entre os dias de programa de treinamento, né? Ou entre as séries de exercícios, como eu acabei de falar. Bom, o intervalo que será estabelecido entre uma sessão de treino e outra são fundamentais para que alguns mecanismos do treinamento de alta intensidade sejam recompostos, em especial a restauração dos estoques de glicogênio muscular. Quando você está fazendo um treino de uma intensidade maior ou com um descanso menor, a tendência é que você tenha uma fadiga. E quando a sua musculatura entra em fadiga, você tem alguns problemas. Você, por exemplo, não consegue executar o movimento de forma correta ou de forma total. Ou quando você chega a um nível de fadiga maior, você entra em um sistema de cãibra, né? Quando a gente fala de fazer um treino até a falha, significa que a gente vai gastar todo o nosso estoque de glicogênio muscular. Então a gente vai gastar aquilo até o último minuto, no qual aquele movimento vai ficar impossibilitado de acontecer porque eu não vou ter energia suficiente para dar continuidade àquele movimento. Tudo bem? O intervalo entre séries trará tipos de estímulos musculares com bases energéticas diferentes. Então, quando você mexe nessa questão de intervalo, você está dando estímulos diferentes para aquele seu treino. Mesmo que seja o mesmo exercício para o mesmo grupamento, se você só muda o tempo de descanso, você já está trabalhando um outro tipo de estímulo. Tudo bem? As recomendações citadas acima devem ser interpretadas de maneira individual e devem ser interpretadas de acordo com os objetivos e estado de aptidão física de cada aluno. Então, é aquela questão do princípio da individualidade. Cada aluno tem que ser tratado de forma específica, né? Não existe aquela receitinha que a gente fala, receita de bolo, para fazer um treino, por exemplo, de musculação. Que todo mundo vai fazer 3 de 15, chegou agora, faz 3 de 15, melhorou um pouco, vai fazer 3 de 12 com a carga um pouco maior, 80%, melhorou um pouco, vai fazer 3 de 10 com uma carga a 90% de um RM. Não é tão simples assim. Isso aí a gente tem quando você está lá no nível easy lá do jogo, no comecinho, nível fácil, né? Que você não tem tanto conhecimento e você não conhece outras variáveis que não as 3 principais que a gente falou aí no começo da aula. Que no caso você já tem agora mais 3 para trabalhar, né? Beleza. Quando a gente fala de um intervalo entre os programas de exercício, né? Que são os dias entre os treinos, a gente fala de uma recuperação mais a fundo, uma recuperação mais completa. A gente fala de uma recuperação neural, né? Não é só aquela questão das células musculares, tem a questão do tecido, questão articular, a questão da adaptação neural. São diversos outros aspectos que requerem um tempo maior para que ela aconteça. Não é como você consegue ter uma recuperação do glicogênio muscular quando você fica em torno de 1 minuto e meio sem executar aquela ação, né? Então é algo que você precisa ter também para que seu treino seja efetivo. Então, quando a gente fala desse intervalo entre os treinos, entre os programas de exercício, a gente fala sobre uma adaptação e uma recuperação neural, tá? A recuperação neural das células nervosas leva mais tempo do que as células musculares. Após um trabalho de nível máximo, uma recuperação maior se faz necessária para uma recuperação neuromuscular. Isso explica que o trabalho de força máxima necessita de uma recuperação longa entre uma série e outra. Quando a gente faz um trabalho, por exemplo, de super séries, né? Quando a gente faz, por exemplo, 10 de 10 séries de 10 repetições a 85 ou 90% de carga, que são super séries. A orientação é que você não deva treinar novamente aquele grupamento principal pelo menos em 48 horas. Você tem que ter pelo menos 2 dias de descanso para aquele grupamento, porque é um esforço muito grande. E aquilo ele vai trazer além das proporções morfológicas, né, as questões neurais também. Então, esses danos têm que ter um pouquinho mais de tempo para se recuperarem, para você conseguir se readaptar, o seu organismo, né, conseguir se readaptar a isso aí
e conseguir contornar para que mantenha a sua homeostase aí no seu sistema músculo-esquelético e neural também. Certo? Bom, essa é a aula relativa à unidade 2, na unidade 1, seção 2. Professora, você explicou direito como é que a gente vai fazer o cálculo de um RM, o cálculo de volume, o cálculo... Beleza, ok. Eu vou explicar daqui a pouco como é que a gente vai melhorar isso aí, beleza? Bom, com relação ao tempo, né? Esse tempo aí de recuperação, eles, dentro dessa recuperação dos treinos, eles colocaram algumas nomenclaturas, tá? E dentro dessa diferença de descanso, de pausa, existem objetivos diferentes e existem o objetivo específico e o objetivo geral. Dentro do treino, o que vai acontecer e dentro da sua musculatura ali, do seu glicogênio, o que vai acontecer? Qual é a diferença entre um e entre o outro? Tá? A gente fala que nós temos dessas 3 faixas de tempo. Nós temos o descanso, a pausa, né? Que é rígida, que é a mais comum, utilizada geralmente para treinos para mais iniciantes, né? Que é o mais básico que nós temos, de 30 a 45 segundos. O objetivo desse treino ele é realmente não deixar com que o músculo descanse durante um período maior. O objetivo desse descanso aí, 30 a 45 segundos, é fadigar, é cansar essa musculatura, tá? Então, como você está trabalhando dentro do limiar aí de recuperação, dentro do limiar de fadiga, a gente fala que esse treino, esse treino tem o objetivo de melhorar a sua resistência muscular localizada, tá? Esse treino que você tem um descanso de 30 a 45 segundos. Lembrando que a gente só está falando aí do descanso, das faixas de tempo, tá? Vamos deixar as outras variáveis um pouquinho aí de lado. Então, quando a gente tem esse descanso curto, o objetivo é fadigar a musculatura, né? E melhorar, consequentemente, a resistência muscular localizada. Quando a gente tem um descanso, uma pausa curta, a gente considera de 45 segundos a 2 minutos. Esse tempo de 45 segundos a 2 minutos, ele visa a recuperação parcial, né? Então é aquela recuperação que vai te dar aquele tempinho para você conseguir ter um gás novamente, para conseguir executar aquele tipo de exercício ou aquela série com uma carga moderada, né? Ou quando você faz com uma quantidade menor de repetições, você consegue elevar bastante a sua carga, você consegue executar novamente. Então você tem esse tempo para conseguir executar com uma carga maior, com um volume maior. Então é o que é mais utilizado para esse processo hipertrófico, né? Porque para essa hipertrofia a gente tem que ter uma sobrecarga. Então, para que eu consiga realizar aqueles movimentos com aquela sobrecarga, eu preciso ter uma quantidade de energia suficiente para executar aquele movimento com aquela força que eu tenho. Então, quando você utiliza essa faixa aí de 45 segundos a 2 minutos, o objetivo é gerar a recuperação parcial e melhorar a hipertrofia ou a força hipertrófica, né? Ok, quando a gente fala que está nessa faixa do descanso, da pausa completa, a gente tem de 3 a 5 minutos, né? O objetivo é a recuperação geral. Espera aí, tá faltando um L aqui. O objetivo é a recuperação geral. Agora sim. Vamos lá. Beleza. E quando a gente trabalha dentro dessa faixa, a gente está trabalhando a potência e a força máxima. Quando a gente fala disso, a gente lembra, por exemplo, de atletas de tiros de 50 metros, né? Eles têm o que? Explosão. Explosão o que é? Força de potência, força máxima. Alguém, por exemplo, que executa um salto em altura, ele precisa ter um impulso, ele vai utilizar aquela questão energética para um movimento específico
ele vai ter que ter um descanso para utilizar aquele movimento novamente de força máxima. Então, em tiros de 50 metros, o cara tem uma distância curta e um tempo curto para executar. Né? No treinamento, quando você faz esse treinamento aí dentro do atletismo, você precisa trabalhar essa questão de você conseguir se recuperar. Né? Quando você faz dentro dessa questão da musculação, você faz, por exemplo, 2 ou 3 repetições em cargas máximas. Então, você pega uma carga aí a 100% que você consegue levantar, você vai fazer 2 repetições. Vai ter o tempo de 3 a 5 minutos de descanso para chegar e fazer novamente na carga, com a mesma carga que você efetuou, com a mesma quantidade de repetições. Então, 2 a 100%. Então, você tem que ter um tempo maior, porque senão você não consegue executar. O descanso parcial, ele não vai resolver se você tem que trabalhar a potência de força máxima. Porque se você tem que estar com o seu estado máximo com relação à sua musculatura, então ele tem que ter o descanso que ultrapasse os 2 minutos e 30, 3 minutos. Isso aí depende de cada pessoa. Mas se ele não tiver pelo menos esses 3 minutos para que a reserva energética muscular dele retorne ao padrão, ele não consegue executar um movimento de potência, de força máxima. Tudo bem? Então, esses trabalhos de diferença de pausa, eles servem para objetivos diferentes. Você vai trabalhar uma forma diferente e vai ter um objetivo diferente dentro dessa força, ou da resistência muscular localizada, ou da força hipertrófica, ou da potência e força máxima. Isso aí é colocado de acordo com o tempo de descanso. Por isso é tão importante ser seguido. Então, quando vocês falam com os alunos e explicam sobre isso, vocês têm que explicar que quando eles estão fazendo uma série de exercícios e você orienta para que ele fique de 45 segundos a 1 minuto e meio de descanso, se ele chegar e continuar fazendo o exercício 15 segundos depois, sendo que o cara quer ficar grande, né, ele quer ficar enorme, ele quer aumentar aí o feixe muscular dele, não vai resolver. Ele pode pegar o peso que ele quiser. Vai chegar em um momento que aquela variável ali de volume e intensidade não vai ser suficiente, porque ele não está utilizando a questão da pausa, do descanso. Então, todas as variáveis devem ser respeitadas. Por isso é importante vocês explicarem a eles que o tempo de descanso é muito importante. Não só entre séries, mas também entre os exercícios, né? Entre os treinos. Certo? Então, vocês têm que explicar essa questão de que a gente deve intercalar os tipos de treino, que envolvam mesmo grupos musculares, porque senão não tem efeito, não é? Pode até ter inicialmente, mas depois que eles chegarem a um platô ali, aquilo não vai mais resolver. Então, essa questão do tempo às vezes é muito deixada de lado, né? Principalmente pelos alunos assim iniciantes, ou até mesmo pela galera que treina há muito tempo e que não tem acompanhamento, e às vezes não quer dar ouvidos aí ao professor que está lá, a galera que está chegando agora. Então, vocês têm que mostrar que isso realmente faz diferença. Se ele vai ficar 30 segundos descansando entre séries, ou se ele vai ficar 1 minuto e meio, 2 minutos. O objetivo vai ser diferente, a forma de trabalho vai ser diferente. Então, isso é importante que vocês saibam explicar o porquê. Ok? Bom, com relação ao que eu falei lá das variáveis. Vamos estudar de forma mais interessante. Vocês vão fazer grupos, serão 6 grupos, tudo bem? Com de 5 a 9 integrantes cada grupo. Nem menos, nem mais. Porque se for menos, a galera tem que fazer tudo, se for mais, ninguém faz nada. Vocês vão produzir um vídeo. Pode ser pelo WhatsApp, não tem problema. Pode ser pelo e-mail. Vocês vão mandar esse vídeo até quarta-feira da semana que vem, que seria a nossa aula, até meia-noite. Cada grupo vai ficar com uma das 6 variáveis, então cada grupo vai ter que escolher uma. Não pode ter 2 grupos com a mesma variável e faltar uma, certo? Senão dá confusão. Então, cada grupo vai escolher uma variável para ser trabalhada. Então, se atentem para que a turma tenha 6 grupos
e que cada grupo esteja com uma variável diferente. Ninguém repetindo a variável, por favor. Tá? Vocês vão fazer esse vídeo com a duração de 2 a 4 minutos. Só isso, coisa rápida. Tá? De preferência com todos os integrantes aparecendo. De preferência. Pô, professora, eu não gosto de aparecer no vídeo, não sei o que, mas eu fiz o roteiro do vídeo. Ok, tudo bem. Mas é interessante que não apareça só uma pessoa, tudo bem? Pelo menos 2 a 3 pessoas que apareçam no vídeo explicando sobre os itens que vão ser colocados, certo? Vocês vão falar o que é aquela variável, né, o conceito daquela variável. Vocês vão falar como é que vocês vão utilizar, como é que vocês fazem um cálculo daquilo ali. Tá, como é que eu vou saber o que é a intensidade? Como é que eu vou saber o que é... Enfim, vocês vão explicar aquilo. E depois vocês vão dar um exemplo, vocês vão executar uma atividade e falar, olha, esse exercício aqui eu fiz agachamento. Ok, então eu fiz 2 séries de 5 repetições. Da primeira vez eu fiz com um descanso de 30 segundos. Então o objetivo é resistência muscular localizada. Eu fiz a mesma sequência e coloquei uma sobrecarga com uma anilha de 10 kg, por exemplo, e deixei um descanso aí de 2 minutos. Então, o objetivo aí é força hipertrófica. Tudo bem? É para gravar, filmar isso aí, execução e explicar essas variáveis que você está mexendo. E aí vocês vão me enviar, tá? Enviem na quarta-feira. Tudo bem? A partir de 0 ou 0,001 de quarta até meia-noite, tudo bem? Porque isso vai contar tanto como ponto quanto como chamada para vocês. A gente não tem ainda direcionamento com relação às demais semanas. Inicialmente seria até o final do mês, né? Então, assim que nós tivermos maiores informações com relação à data, a gente vai repassar. Mas por enquanto vai funcionar dessa forma. A gente vai postar uma aula por semana. Eu vou postar um trabalho para vocês me enviarem por e-mail até a data da outra aula. E aí vai ser avaliada, conta como ponto e como chamada. Tudo bem? Aqueles que tiverem algum problema ou tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com os seus representantes para que eles me repassem essas demandas, ok? Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais. Espero para aqueles que já sabem sobre esse assunto que possa ter facilitado de alguma outra forma. Espero que ninguém esteja tossindo e passando mal, que esteja todo mundo bem. Desejo a todos aí um bom final de semana aí dentro das suas casinhas, com muito álcool em gel, por favor. E até a próxima aula.